Olá, olá pessoal, a paz, tudo bem? Espero que sim. Vamos dar continuidade aí à nossa disciplina. Já deixe já a sua apostila aberta na página de número 3, no tema o caráter do propósito da educação cristã. Esse tema ele é dividido em dois tópicos, então ele é bem curtinho. Propósito geral e propósito específico. Então vamos para o propósito geral. Diz assim a nossa apostila. O propósito geral da educação cristã está contido na Bíblia Sagrada. Então não existe educação cristã que não tenha por base as Sagradas Escrituras. Hoje, dentro dos nossos estudos bíblicos, nas nossas escolas bíblicas, geralmente, usa-se muito as revistinhas. E aí nós temos as revistinhas da Central Gospel, da Editora Cultura Cristã, da CPAD, não é mesmo? Existem diversas revistinhas que têm lá o seu valor, são temas muito relevantes. Só que de nada vai adiantar utilizarmos diversas revistas na escola bíblica dominical se durante essas utilizações os textos bíblicos não realizarem ou não fizerem papel principal, não forem ali os protagonistas da escola bíblica dominical. Por quê? As revistinhas elas têm um valor muito relevante. São temas, corriqueiros do nosso dia a dia, são temas que dialogam com a nossa realidade ou com o contexto social que nós estamos inseridos. Só que se você observar, todas as revistinhas elas fazem apontamentos bíblicos que dão base para as explicações que elas estão querendo passar. Então o professor que vai estar ministrando a escola bíblica dominical, que vai estar ali, direcionando os alunos pela forma ou pelo jeito que os mesmos têm que dialogar com todas as informações que a revista está querendo passar, ele tem que obrigatoriamente passar as informações que a palavra de Deus está querendo que os alunos tenham contato. Por quê, pessoal? Porque de nada vai adiantar você entender acerca de um tema sem que o tema tenha uma base bíblica, sem que o tema dialogue ali, de certa forma, com algum texto das Sagradas Escrituras. Porque o que dá base para as informações que você possui é a palavra de Deus. Como é isso? Bom, você domina ali um determinado assunto, um assunto relevante para a sociedade. E aí você, em um dado momento, vai realizar uma discussão com algumas pessoas da sua família, do seu ambiente de trabalho, da sua roda de amigos. E baseado em quê? Diante de qual fonte você vai chancelar o seu posicionamento? Eu penso acerca disso relacionado ao aborto, relacionado ao relacionamento homoafetivo, relacionado à tatuagem, relacionado ao uso das drogas, relacionado ao uso do álcool. Bom, qual é a sua fonte que te dá certeza para defender o seu posicionamento? Eu penso assim, pronto, e está acabado. O seu argumento vai ser frágil, facilmente desconstruído e claramente não respeitado. Agora, se você tem o seu posicionamento acerca de algum tema e aponta a Bíblia como a fonte das suas informações, ou seja, a base do seu ideal, daquilo que você pensa, as pessoas elas podem até discordar, da sua fonte, mas elas não podem desacreditar do seu posicionamento, tá? Então, por isso que a Bíblia Sagrada, dentro de um propósito geral da educação cristã, ela tem que estar contida. A palavra contida significa estar encerrada no interior de algo. Então, se a apostila está dizendo que o propósito geral da educação cristã está contido na Bíblia Sagrada, ela está querendo dizer que todo tema, toda discussão, toda pauta levantada na igreja, no seu trabalho, na roda de amigos, no seu ambiente familiar, ela tem que estar encerrada no interior da Bíblia Sagrada. Então todo assunto ele se encerra naquilo que a Bíblia diz. É como se a Bíblia fosse um ponto final, Ela que vai dar o fim àquela discussão.
Eu penso assim, eu penso assado, eu penso desse jeito, eu penso do outro jeito. Beleza. Mas o que a Bíblia diz? A Bíblia diz isso. Bom, se a Bíblia diz isso, não importa o que eu penso, não importa o que você pensa, não importa que João ou que Maria venha pensar. O que importa é que a Bíblia diz, tá? Então não importa o que você acha, o que importa é o que a Bíblia informa. Então, estar contido na Bíblia Sagrada significa que todo assunto se encerra nela. Ela não só dá a chancela, como também ela põe um ponto final em todo diálogo e toda discussão. Beleza? Vamos seguir. Ele tem permanecido o mesmo desde os tempos bíblicos e não mudará. O propósito geral da educação cristã tem a ver com aqueles alvos que Deus estabeleceu para os cristãos de todas as idades, de todas as épocas, de todas as nações. A Bíblia ela não tem limite de cor de pele, de classe social, de idade, ou seja, ela é aplicada para branco e para negro, ela é aplicada para rico e para pobre, ela é aplicada para criança, para adolescentes, para jovens, para adultos e para idosos. Ela é aplicada para pessoas de todas as épocas, ou seja, as pessoas do passado, as pessoas do presente, as pessoas do futuro. Ela é aplicável para todas as nações, e quando nós trabalhamos a ideia de nações, estamos trabalhando a perspectiva de cultura. O cristianismo, que é uma das religiões que defende a utilização da Bíblia Sagrada, é uma religião que, aonde entra, não muda a cultura do ambiente. Como é que é isso, Leandro? Suponhamos, por exemplo, que um de vocês sejam enviados no caráter de missões, né, de um missionário, de uma missionária, para dentro de uma tribo indígena fechada ao restante da sociedade. Chegando lá, você encontra um índio nu, uma índia nua. Qual vai ser a sua pregação? Que eles devam estar ataviados? Que eles devam se vestir igual você se veste? Que agora o homem daquela cidade indígena, que tem por costume, por hábito cultural, andar nu, ele ande de terno e gravata, ele ande com uma blusa até o pulso, só ande de calça e chinelo e com uma camisa por baixo. O cristianismo não muda a cultura de um povo. O cristianismo, ele se adequa ao dialogar a cultura do mesmo, desde que a cultura pela qual o cristianismo está se inserindo dialogue com a palavra de Deus. Então o cristianismo não muda os usos e costumes de uma cultura. Ele dialoga com os usos e costumes daquela cultura, aplicando a sua doutrina que tem por base o seu dogma. Vocês sabem bem, né? Já expliquei isso por diversas vezes. Dogma é a base que representa a palavra, doutrina é a aplicação da palavra, os usos e costumes é a forma como esse povo vive a palavra. Então o cristianismo, ele não entra e muda os usos e costumes, ele entra e aplica a sua doutrina por base da sua palavra, tá bom? Então por isso que a Bíblia, ela se adequa a todas as classes sociais, seja de pobre, de rico, de negro, de branco, se adequa a todas as idades, crianças, adolescentes, jovens, adultos e anciãos, se adequam em todas as épocas. O mesmo Deus que agia no passado é o mesmo Deus que age hoje no presente, e caso Jesus não retorne, será o mesmo Deus que vai agir no futuro, tá? E ela se adequa a todas as nações, porque ela vai dialogar de um modo geral com as culturas estabelecidas dentro daquele cenário. A Bíblia, ela não tem limite. Não é à toa, pessoal, que passa tempo, entra tempo, passam décadas, entram décadas, e a Bíblia continua tão atual quanto ela sempre foi, beleza? Outro sim são os propósitos específicos, de acordo com a apostila. Hoje nós vivemos e pensamos de maneiras diferentes dos brasileiros das gerações passadas, e isso é notório. A nossa geração, ela pensa diferente da geração antiga, que pensa diferente da geração mais antiga. Então, de geração em geração, as pessoas elas têm uma nova metodologia de vida, um novo ideal de encarar as realidades socioculturais do nosso tempo. Se você observar bem, de 2019, 2020 para cá, o mundo já é outro, né? O mundo pré-Covid, o mundo Covid, o mundo pós-Covid. Então você já consegue visualizar que existe uma nova realidade, um novo público, um novo método de se viver.
Então, nós vivemos de forma diferente. Então, não adianta eu querer encarar a realidade ou viver de uma forma que cristãos viveram há 20, a 30 anos atrás. Para se ter uma noção, em um tempo de 10, 15 anos atrás, existiam instrumentos dentro das igrejas que há uma década atrás eram tidos como instrumentos demoníacos e que hoje são normais dentro da nossa igreja, dentro das nossas gerações. Tá? Então nós vivemos diferentes, em tempos diferentes e com pensamentos completamente diferentes das gerações antigas. Não digo aqui que as gerações antigas, que ainda vivem nessa geração, vivem de forma errada por pensarem de acordo com o que eles pensavam lá atrás. Tá? Não digo isso. Eles estão certos, eles são provenientes de uma outra geração que estão inseridas nessa. Então precisamos respeitar o pensamento das pessoas mais antigas. Como dizem as pessoas, respeitar os cabelos brancos das outras pessoas, das outras gerações, tá bom? E tentar ali, de certa forma, gerar um equilíbrio que venha a ser favorável para o bom trato, né, com essas pessoas. Até porque a nossa geração atual, caso chegue a uma geração futura, vão enfrentar os mesmos problemas que as gerações antigas enfrentam ao serem inseridas no meio da nossa. Os crentes, de acordo com a apostila, das diversas regiões têm problemas distintos. Identificar esses problemas, que são distintos em cada religião, é uma tarefa que toda a igreja precisa realizar. Porque os problemas de um ano atrás não são os problemas da atualidade. Por exemplo, quais são os problemas relacionados à sua igreja? Vou trabalhar no âmbito educacional. Você já parou para pensar do porquê existe uma evasão escolar na sua escola bíblica dominical? Por que de repente, algumas classes de idade não são frequentadores assíduos de determinados cultos, de determinadas escolas, de determinados estudos? Já parou para observar quais são os problemas peculiares do bairro onde a sua igreja está inserida? Uma vez que eu identifico o problema, eu consigo identificar o antídoto que vai ser utilizado para o trato desse problema. Então, os crentes das diversas regiões têm problemas distintos. O problema que você enfrenta, por exemplo, na sua igreja, pode ser diferente do problema que eu enfrente na minha. Então, identificar o problema é o primeiro passo para tentar resolvê-lo. O educador deve formular os seus propósitos específicos de acordo com as necessidades espirituais específicas daqueles ou quais pretende educar, né? Quais são os problemas espirituais que a sua igreja enfrenta? É na área da educação? É na área da oração? É na área da leitura da palavra? São com os jovens? São com os adultos? Com os anciãos? Com as crianças? Quais são os problemas enfrentados dentro do contexto congregacional que você está aí inserido? Volto a frisar, tá? Existe um propósito geral e um propósito específico. Encontrar o ponto específico para o bom trato daquele problema é uma tarefa que todos nós precisamos realizar. Beleza, pessoal? Então fica aqui essa aula do caráter dos propósitos da educação cristã. Espero ter conseguido ser claro. Que Deus abençoe a vida de vocês e vamos para os próximos vídeos. Beijo grande, em nome de Jesus.